momento do vinho brasileiro é um momento de afirmação e de qualidade. Com as novas técnicas, com os novos processos de elaboração de vinhos, novos aprendizados, a gente tem conseguido elaborar vinhos que muitas vezes são bem superiores aos vinhos que vêm de fora. O espumante brasileiro, sem dúvida nenhuma, ele é um caso à parte, é um amor à parte. Ele é fantástico, assim, nós temos algumas preciosidades. Países do Novo Mundo, mas também do Velho Mundo, estão vindo para o Brasil descobrir toda essa tendência que o espumante brasileiro vem ganhando, porque críticos internacionais destacam o espumante brasileiro como principal espumante do Hemisfério Sul. A gente aprendeu desde pequeno a cultivar a uva e escolher as melhores uvas para fazer os vinhos em casa. Eu acho que a qualidade do teu produto tu faz quando conserva ele, trabalha com amor, e a gente tem amor pela profissão. Quando você vai abrir um espumante, quando a gente vai abrir uma garrafa de vinho, esse amor que a gente está traduzindo aqui, ele reflete na garrafa. Envolve toda uma emoção, todo um saber fazer, toda uma história, né? O nosso produtor aqui lá da Serra Gaúcha, quando vende uma garrafa de vinho, vende um pouco da cultura dele junto. Vende a história da família, vende todo o sofrimento, a dedicação de 2 ou 3 gerações que passaram até chegar àquele produto. Sou de uma família de 12 irmãos, 7 homens e 5 mulheres. Meu pai produzia vinho no porão da casa. Com 10 anos de idade, aprendi a moer a uva, sabia quantos dias que tinha para permanecer na pipa, para depois separar o líquido do bagaço, e depois quantos dias antes de fazer a trafega. Então essa experiência, ela é original, ela é natural. Desde criança eu aprendi a fazer vinho. Primeira geração, então, foi o meu bisavô, Marco Valduga e a esposa Eleonora Sembenico. Vieram de Terragnolo, que fica na divisa da Áustria, que saíram de uma terra, praticamente eles foram expulsos da Itália, porque eles não tinham condições, a mínima condição digna de sobrevivência. O município mãe da colônia aqui era São João de Montenegro, que fica a 90 quilômetros, e de lá até aqui eram 90 quilômetros de mata virgem, povoada por pássaros, feras, serpentes e uma grande tribo de índios chamados tapuias. Então a intenção deles era aqui se expandir, derrubar a mata virgem, além do milho, trigo de subsistências, era de plantar as pareiras para futuramente ter uma renda extra, né? A uva ela tem uma história um pouco antes, dos padres jesuítas, que eles chegaram através da fronteira com a Argentina. Então, eles introduziram as variedades europeias aqui na região sul do Brasil. Logicamente, essas variedades elas sofreram muito impacto aqui. A região é uma região diferente que a região de produção da Europa. Então, os imigrantes italianos começaram então a trazer, através de Porto Alegre, né, as primeiras variedades americanas, então, mais resistentes aqui para o Brasil. Em pouco tempo, em poucos anos, se estabeleceram diversos pareirais, até que em 1910 se estabeleceram grandes vinícolas de porte, mas mais tarde ele se transformaria na maior fonte de riqueza, maior fonte econômica do município e da região, pelo menos por 7 décadas, e ainda hoje continua. Se ele não é hoje a maior fonte de riqueza, mas ele é o cartão de visita do turismo.
são as regiões altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, acima de 1.000 metros de altitude, podendo chegar até 1.300 metros de altitude. Nessas condições, o ciclo da videira é bem longo e a uva vai amadurecer lá no outono, quase próximo do inverno. E os vinhos, então, são mais encorpados, são mais longevos, podem ser menos frutados de aroma, menos florais de aroma, mas são vinhos mais parecidos com os vinhos que se obtém na Europa, por exemplo. Hoje nós temos aqui produtores, mais de 50 mil famílias que vivem da vitivinicultura na região. Nós temos mais de 600 vinícolas aqui em todo o Rio Grande do Sul, que elaboram vinhos, seja um vinho de mesa, sejam vinhos espumantes, né? E nós chegamos à produção aproximada de 700 milhões de quilos, anos que podem produzir mais que isso, anos menos, mas em torno de 700 milhões de quilos, ou seja, é uma produção importante para o estado do Rio Grande do Sul. Essa variedade de uva aqui ela tem uns 12 a 13 anos já que ela está produzindo. Então ela já está no estado meio avançado e a gente já pôr a muda nova, daí a gente já enxertou. Então essa aqui é a última safra. Aqui embaixo aqui é o porta-enxerto e aqui em cima é a variedade de uva. Aí então a gente bota em cima a variedade de uva que a gente quer. Aqui já a gente botou uma uva para vinho, que é uma peverella. Que daí a gente não existe quase mais desse tipo de uva. Então a gente botou esse tipo de uva, é botada a seragem para fermentar, e esse tipo de uva para fazer um vinho de boa qualidade. Ela é puxada uma muda nova, que vamos botar uma estaca, onde a pareira vai brotar embaixo, ela vai subindo, e aqui a gente faz os galhos dela e tira a ponta, para depois começar a trabalhar por lado. A gente sempre trabalhou com pareira. E daí eu casei com a Auri e continuamos no ramo da pareira e agora com os vinhos. A gente fazia um pouquinho de vinho para a gente e o resto a gente vende para a empresa. A gente vende para as cantinas, assim, um pouco a gente vende para fora. E agora, com a legalização da lei dos vinhos coloniais, a gente tem uma pequena cantina também, que é a Piccola Cantina. A agroindústria familiar é uma pequena empresa onde só os membros da família trabalham. A gente não trabalha com mão de obra terceirizada, é só nós mesmos que trabalhamos na agroindústria. A nossa mudança não foi assim repentina, a gente sempre acreditou. Sempre acreditou e conforme ia tendo um dinheirinho para investir, a gente ia investindo nas melhorias da cantina, ia ampliando, comprando máquinas, comprando pipa. Assim, muitos diziam, não vai dar certo, não vai. Não, a gente sempre acreditou, sempre tivemos muito apoio da Emater, assim, que passava muita confiança para nós. Sim, a Embrapa ajudou um monte, tá? A Emater, a Embrapa, assim, ajudaram um monte para a gente legalizar, né? Eles me ajudaram um monte e até eles estão incentivando a gente a plantar variedades de uvas boas para vinho. Até a gente agora está querendo fazer uma marca para esse vinho, que é só a gente que tem, a gente está vendendo muito bem. E a gente está tentando plantar mais variedades para fazer mais vinho, fazer vinhos finos e vinho de outras espécies que as outras cantinas não têm.
Olha, como tanoeiro, então eu comecei desde os 15 para os 16 anos ali a ajudar meu pai. Na época, quando a gente fazia os barris, não tinha total conhecimento de todas as madeiras, mas com o gerar do tempo, a gente foi assim se aperfeiçoando e dizendo, escolhendo as madeiras, quais seriam as melhores madeiras por qualidade. Para fazer um barril que saia um vinho de qualidade, são coisas importantes, que seria então a madeira, em primeiro lugar, com uma boa qualidade. Em segundo lugar, que ela seja exposta ao tempo 24 meses para curar os taninos. Outro passo é a queima do barril, então a tosta, que a tosta leve são gostos frutados, a tosta mais forte que são gostos assim de cacau, de chocolate e assim outros aromas. Então assim, ultimamente a gente pesquisou várias madeiras. Uma das madeiras que deu resultado, que hoje está, vamos dizer, um pouquinho em alta, é a amburana, que é a cerejeira. Então essa madeira é utilizada bastante nas cachaças, nas cervejas artesanais e assim por diante. A gente vende para vinícolas, assim no caso para os vinhos, até hoje para cachaça, para cerveja artesanal. Então tem vários barris nossos hoje espalhados pelo Brasil. A evolução qualitativa dos vinhos brasileiros, ela tem um ponto histórico na década de 70 com a vinda de multinacionais, também na década de 90 com a abertura do mercado, com a possibilidade de troca de tecnologias com países referência como mudas, como maquinário para vinícolas da Itália, França, Espanha. Então isso faz com que a gente desenvolva e agregue valor à nossa produção e também consiga competir internacionalmente com nossos produtos, né? Normalmente, quando se discute ou se fala em sucesso, não é, no mercado vitivinícola, no Brasil se usa como referência volume. Né? Eu prefiro usar como referência agregação de valor que gera emprego, que gera riqueza, que gera impostos e que gera, normalmente, imagem positiva e projeta o Brasil como um país de referência vitivinícola, não por volume, mas por qualidade diferenciada. Nós estamos aqui no que nós chamamos de vinícola experimental. Aqui nós validamos as tecnologias criadas na Embrapa. Nós, no laboratório de microvinificação e nos outros laboratórios, testamos cientificamente as variáveis que nós estamos pesquisando. As que dão certo, nós trazemos para a grande escala, que é aqui, e aqui fazemos então a nossa fase final das experimentações que vão virar tecnologias para os produtores rurais dos mais diferentes rincões do nosso país. A Embrapa nos ajudou muito nesse processo porque foram mais de 1.500 variedades, acessos de variedades diferentes introduzidos aqui no Brasil. Isso também fez o quê? Fez que a pesquisa entendesse que nós precisávamos criar as nossas próprias também variedades mais resistentes, melhores adaptadas para algumas condições. O impacto da pesquisa ele é muito importante no sentido de melhorar o aspecto de produção, melhorar as variedades, dar condições aos produtores de produzir uvas de melhor qualidade, mais adaptadas, com menos impacto ambiental. A vinícola Torcello aqui é uma vinícola pequena. A nossa proposta é sermos uma boutique de vinhos, na verdade, com elaboração de produções bem limitadas. Então nós optamos aqui na vinícola por elaborar uns produtos mais personalizados, como a gente chama de vinho de autor.
todo o processo, desde a chegada da uva até passagem pelo tanque de inox, barrica, engarrafamento, passa pelos meus cuidados e passa pelas minhas mãos. Então, com isso, eu consigo ter um vinho de expressão. Do toque da madeira, do perfume da madeira, de como tá. O consumidor, ele quer novas experiências. Ele quer experiências, às vezes, do pequeno, da pequena produção, da coisa mais exclusiva, da coisa mais limitada. E a gente, como não produz em série, produz pequenas partículas, pequenas quantidades, a gente consegue transmitir isso para o nosso consumidor. Nós aqui no Brasil ainda estamos num processo de evolução nessa questão da valorização do produto nacional. A gente ainda tem aquela sensação que o produto que vem de fora, muitas vezes, ele é melhor do que o produto elaborado aqui dentro do país. Mas a gente tem provado isso com o passar dos anos, com as novas técnicas, com os novos processos de elaboração de vinhos, novos aprendizados, a gente tem conseguido elaborar vinhos que muitas vezes são bem superiores aos vinhos que vêm de fora. E o consumidor, aos pouquinhos, tem captado isso e tem entendido isso. O melhor momento da gente mostrar o nosso vinho, explicar o nosso produto, é quando a gente recebe o turista na nossa empresa, na nossa vinícola, na nossa região. Fazendo que com isso, o consumidor entenda a qualidade que o nosso vinho tem. Então é esse público, tá, que tem feito a região se tornar um diferencial e tem feito o nome do vale em si e de algumas vinícolas se tornar conhecido pelo país. Bom, a gente está aqui no coração da região de Farroupilha, da região de produção dos vinhos moscatos, né, das uvas moscatéis. Nós estamos numa vinícola que foi construída em 1928, ou seja, uma vinícola de 90 anos. E hoje nós estamos aqui com ela restaurada, aqui onde nós elaboramos espumantes, sobretudo, e vinhos finos e vinhos moscatos, né? Dentro dessa região de produção. O espumante do Vale dos Vinhedos é um espumante fantástico, assim. Nós temos algumas preciosidades, que a nossa base é Chardonnay e Pinot Noir, ou seja, as mesmas variedades se adaptaram muito bem à nossa região. O nosso espumante, o espumante do Vale dos Vinhedos, ele é um espumante que é, na grande maioria muito cremoso, pelo método do Champenoise, um método tradicional, de boa intensidade, de boa cremosidade, complexidade, então nem se fala. Então, o espumante brasileiro, sem dúvida nenhuma, ele é um caso à parte, é um amor à parte. Cada ano, cada safra, cada uva que entra dentro de uma vinícola, o enólogo ele tem que expressar o seu conhecimento e ajudar a transformar essa fruta, né, numa bebida agradável, né? E isso é uma arte. A arte de elaborar bons vinhos, ela vem muito do conhecimento dos produtores de uva, do conhecimento dos enólogos, das capacidades de produção que existem dentro das vinícolas, né? Então isso sim, todo esse conjunto é uma arte de se elaborar vinhos. Não sei se vazou sobre a qualidade do vinho dessa safra, né? E então parece que a procura esse ano ainda maior. A Avaliação Nacional de Vinhos, 26ª edição, né? A Avaliação Nacional de Vinhos para a Embrapa, e um trabalho em conjunto com a Associação Brasileira de Enologia, é muito importante porque ela acaba revelando todas as situações de sucesso da produção e também da inovação que ocorre no setor. Permite nós identificarmos a caracterização do vinho brasileiro.
É sabido que o Brasil tem se destacado na produção de vinhos espumantes de elevada qualidade. Pois bem, aqui, nesse trabalho da Avaliação Nacional de Vinhos, nós degustamos os vinhos base espumante. São os vinhos que vão originar os espumantes. E avaliando esses vinhos, nós podemos estender a todos os profissionais, né, um conceito de quais são os marcadores de qualidade para essa categoria vinho base espumante, com o objetivo de que mais e mais vinícolas se aproximem daquele patamar de qualidade e melhorando a qualidade dos espumantes no final. De acidez média, senti alguma coisa aí de aromas tropicais também, e na boca um produto bem equilibrado, acho que é um belo de um produto. Uma das principais ações da Embrapa, em conjunto com os produtores e com as vinícolas, né, é a ação das indicações geográficas. Né? Através das indicações geográficas, nós podemos trabalhar todo o sistema de produção, desde a escolha de variedades para cada especificidade geográfica, né, até o sistema de produção, as variedades adequadas e diferenciadas para cada região, e buscando a tipicidade. Né? A primeira indicação geográfica reconhecida, que foi a indicação de procedência Vale dos Vinhedos, havia uma gama de produtos e de tipos de vinhos, vamos dizer assim, maior. Era como uma cesta de vinhos, né, de produtos. Já na denominação de origem, que foi reconhecida em 2012, vamos dizer, são 3 tipos de produtos que fazem parte. É um vinho tinto, que tem por base a variedade Merlot, que pode ter cortes com Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon ou Tanat. O vinho branco, que é com base em Chardonnay, que pode ter corte de Riesling Itálico, e o vinho espumante fino, né, que tem como base a Chardonnay e a Pinot Noir, podendo ter cortes de Pinot Noir. Esses são os 3 produtos que marcam a identidade maior do Vale dos Vinhedos. As indicações geográficas são uma oferta de produtos originais em territórios delimitados, né, para o mercado, né? E o consumidor pode identificar esses produtos, porque eles têm um selo que identifica essa origem, o selo da indicação geográfica. Com isso, o consumidor, ao conhecer esses produtos e ao apreciá-los, pode fidelizar o consumo, porque vai encontrar sempre aquela qualidade, aquela origem, aquela garantia que é dada pelos produtores que produzem naquela região de forma coletiva e procuram valorizar e afirmar cada vez mais o seu negócio e os seus produtos originais. A nossa indicação de procedência, ela é constituída com vinícolas pequenas, né? Os próprios donos, é a própria família que produz os vinhos, são praticamente todos artesanais, né? Tudo com castas europeias. As nossas empresas eram direcionadas só para fazer vinho de mesa e vinho a granel para os outros engarrafadores. Então, a gente teve que sair desse processo todo, mudar toda a produção nossa, e começamos com a orientação da Embrapa Uva e Vinho, né? E desde do princípio que a gente começou a desenvolver uma levedura nativa daqui da nossa região. Eu acho que esse é o maior diferencial da nossa indicação, é essa levedura também. Quando a gente começou com a levedura nativa daqui, a gente começou a fazer os dois tipos de espumante. Nós fizemos com o espumante que a gente faz, o degorge, que nem isso aqui, que está aqui fazendo a remoagem para as boras ficarem na ponta da garrafa, para fazer o congelamento e fazer tirar a bora de dentro, né? E aí a gente começou a vender o espumante com a levedura, e se tornou um dos nossos caros-chefes. Isso já faz uns 8 a 10 anos já que a gente está fazendo isso. Então aqui é para limpar o espumante, né? Para fazer a remoagem e depois fazer o degorge. E nessa parte aqui que a gente usa, então, essa garrafa aqui, que ela fica com a levedura, né? Ela é vendida turva, na verdade.
Então ela fica com o precipitado dela dentro e a gente vende ela natural, né? Nós estamos chamando ela de espumante ancestral. Ela tem um diferencial assim, que ela tem um aroma de mel, sabe? É característico dessa levedura nativa daqui, né? Então a indicação geográfica, ela vem para mostrar o produto da região diferenciado, né? Com maior qualidade. Então hoje se mudou toda a política da empresa porque se faz pequenas quantidades, se faz 35 mil garrafas por ano e procurar qualidade e não quantidade. A Dom Cândido, por ser uma empresa boutique, ela trabalha com todos os seus produtos já por ser de alta qualidade, tá? Por ser DO, ter esse selinho da denominação de origem, ele passa por degustações externas, por outros trabalhos que dá um valor a mais. Então o cliente, quando ele vê isso, ele sabe, poxa, esse vinho tem uma diferenciação de qualidade, né? E acaba valorizando a região e o produto. A Embrapa se empenhou muito, a Embrapa e Vinho aqui de Bento se empenhou muito para desenvolver esse trabalho. Foi fundamental e todo o departamento técnico, todas as pesquisas que foram realizadas foi muito importante e aí, hoje a gente vê pelos resultados, enfim, eu acho que se a Embrapa não tivesse participado, acho que a coisa não teria andado do jeito que andou. O turismo cresceu muito aqui na região, né? Hoje nós estamos com em torno de 420 mil visitantes anuais visitando o Vale, né? Foi muito bom, né? Então o resultado foi maravilhoso. Né? Sono italiano. Tanto come presidente, con l'autorele sempre nel manuale, sotto la rinno, sotto la finestra. Con Nord Italia come tu. Esse roteiro do enoturismo só existe por conta da qualidade dos seus vinhos. E principalmente pela DO, pela indicação geográfica e pela denominação de origem. Eu tendo um vinho de qualidade e eu tenho uma estrutura de enoturismo, eu consigo mostrar ao brasileiro que eu não preciso viajar para o Chile ou para a Argentina para encontrar bons vinhos ou para encontrar boas estruturas de enoturismo. Ele quer experiência, ele quer sentir o aroma da barrica de carvalho, ele quer, na época da vindima, ele quer sentir o aroma da fruta, da uva na planta, ele quer fazer uma pisa de uva, ou seja, ele quer vivenciar, ele quer ter a experiência de estar numa região vitivinícola muito importante. A Serra Gaúcha, no ano passado, recebeu mais de 1 milhão de turistas, né? Isso vem desenvolvendo muito a região e principalmente as pequenas vinícolas. Então a gente consegue desenvolver esse minifúndio e essas pequenas vinícolas desenvolver o turismo como uma das principais ferramentas de comercialização, tá? E valorização das suas marcas. Pois através do turismo estão conseguindo ganhar uma sustentabilidade e aumentar a sua rentabilidade. Então o turismo, além de ser um fator econômico muito importante, é um fator importantíssimo para a formação da imagem da categoria. Então, o vinho no Brasil, de certa forma, está se popularizando e está se buscando assim, uma identidade do vinho brasileiro. E isso é muito bom para o consumidor brasileiro, que vai ter oportunidade de provar, de conhecer o Brasil e conhecer o Brasil através do vinho. A arte de elaborar bons vinhos, ela vem muito do conhecimento dos produtores de uva,
do conhecimento dos enólogos, das capacidades de produção que existem dentro das vinícolas, né? Então todo esse conjunto é uma arte de saber de se elaborar vinhos. O vinho é um elemento que tem alma e é um sinônimo de vigor, de festa e de alegria.